Entre linhas e destinos. A tela do laptop piscava com notificações incessantes, mas Han Sua nem sequer olhava. Seus olhos estavam fixos na ilustração que acabara de postar. Uma garota de costas, parada diante de um oceano de luzes da cidade, segurando um guarda-chuva transparente sob uma chuva de cores digitais. Era sua alma exposta em pixels. 3 meses de trabalho condensados em uma imagem que esperava, secretamente, que alguém visse. Alguém real. Mas a internet era um vazio cruel, e Sua já havia aprendido a não esperar muito. Até que seu telefone explodiu. Mensagens, curtidas, compartilhamentos, milhares. Ela mal conseguia respirar enquanto rolava os comentários elogiando a obra, celebrando a genialidade. Seu coração disparou. Finalmente alguém a viu. Mas então ela leu o nome creditado. Park Jin-woo, um ilustrador famoso com milhões de seguidores. Seu estômago afundou. Alguém havia roubado seu trabalho. E o mundo estava aplaudindo o ladrão. Sua passou a noite inteira tentando denunciar, enviar provas, gritar na imensidão digital. Mas sua voz era pequena demais. Jin-woo tinha poder. Advogados, uma legião de fãs. Ela tinha apenas a verdade, e ninguém parecia se importar com isso. Na manhã seguinte, exausta e desolada, ela caminhou pelas ruas de Seul com o peso de uma derrota silenciosa. Parou diante do prédio espelhado da Chrono AI, a empresa de tecnologia criativa mais poderosa do país. Sua fachada imponente refletia o céu cinzento, e Sua sentiu-se ainda menor diante daquilo. Lá dentro, em algum andar inacessível, estava Ji Min-seok, o CEO lendário, o homem que construiu um império aos 29 anos. Diziam que ele era frio como aço, brilhante como uma lâmina, e tão distante quanto as estrelas. Ela não sabia que ele estava olhando para ela naquele exato momento. Min-seok observava da janela do seu escritório no 40º andar, uma xícara de café esquecida na mão. Ele não costumava reparar em pessoas na rua. Eram apenas formas em movimento, irrelevantes. Mas algo naquela garota o fez pausar. Talvez fosse o jeito como ela olhava para o prédio, como se estivesse medindo a distância entre onde estava e onde nunca chegaria. Ou talvez fosse o cansaço em seus ombros, uma tristeza que ele reconhecia, embora não quisesse admitir. Seu assistente, Kang Jun-ho, entrou com uma pilha de relatórios. Senhor, a reunião com os investidores começa em 10 minutos. Min-seok não respondeu. Seus olhos ainda estavam na garota. Quem é responsável pela investigação do caso de plágio viral de ontem? Jun-ho piscou surpreso. Plágio, senhor? A ilustração atribuída a Park Jin-woo. Descubra quem realmente a criou. 3 horas depois, Min-seok tinha um nome, Han Sua, e um arquivo com todas as provas que ela tentara usar sem sucesso. Ele estudou cada detalhe. Os arquivos originais com timestamps, os rascunhos progressivos, até as anotações dela nas margens digitais. Ela era meticulosa, talentosa e completamente invisível para o mundo. Ele pegou o telefone. Agende uma reunião com Han Sua. Amanhã. Aqui. Sua achou que era pegadinha quando recebeu o e-mail oficial da Chrono AI. Releu 5 vezes. Confirmou o remetente. Ligou para a amiga, Min-ji, que gritou tão alto que ela teve que afastar o telefone do ouvido. Você está louca? É o Ji Min-seok. Você não pode simplesmente ir. Por que não? Porque ele não convida pessoas. Ele convoca. E se for uma armadilha? Mas Sua não tinha nada a perder. Já havia perdido tudo o que importava quando seu trabalho foi roubado. Então ela foi. O escritório de Min-seok era exatamente como ela imaginava. Minimalista, impecável, frio. Vidro, aço e tecnologia. Nenhuma fotografia pessoal. Nenhum traço de humanidade. E ele, sentado atrás da mesa, era ainda mais intimidante pessoalmente. Mandíbula definida, olhos escuros e penetrantes, postura ereta. Ele não sorriu quando ela entrou. Apenas acenou para a cadeira em frente. Senhorita Han, sente-se. Ela obedeceu, as mãos suadas apertando a alça da bolsa. Min-seok deslizou uma pasta pela mesa. Ela abriu e seu coração parou. Eram suas provas, todas organizadas, ampliadas, documentadas profissionalmente.
Você é a verdadeira criadora, ele disse sem rodeios. Park Jin-woo será processado. Seus direitos autorais serão restaurados. A Chrono AI cuidará de tudo. Soo-ah mal conseguia processar as palavras. Por quê? Por que você está fazendo isso? Min Seok a encarou. E pela primeira vez, algo atravessou aqueles olhos gélidos. Algo que ela não conseguiu nomear. Porque seu trabalho é excepcional. E porque eu odeio ladrões. Ela deveria ter agradecido e ido embora. Mas a raiva acumulada, a exaustão, o alívio, tudo veio de uma vez. Então é só isso? Você se sente poderoso consertando a bagunça dos outros? O silêncio foi cortante. Jun-ho, parado perto da porta, arregalou os olhos. Ninguém falava assim com Ji Min-seok, mas Min-seok não se irritou. Ao contrário, pela primeira vez em anos, ele quase sorriu. Eu tenho uma proposta. Trabalhe para mim, como artista-chefe da Chrono AI. Seu nome, suas condições, você cria, nós protegemos. Soo-ah o encarou, incrédula. Você está oferecendo um emprego porque eu te respondi? Estou oferecendo porque você tem talento. E porque preciso de alguém que não tenha medo de mim. Ela deveria ter recusado. Deveria ter sentido que havia algo estranho, algo oculto. Mas a verdade era que ela precisava daquilo. Da chance, do reconhecimento, da segurança. Então ela aceitou. Os primeiros dias foram tensos. Soo-ah trabalhava em um estúdio privado dentro da Chrono AI, com equipamentos que ela só vira em sonhos. Min Seok aparecia sem avisar, observando por cima do ombro dela, fazendo perguntas diretas, apontando detalhes que ninguém mais notaria. Ele era exigente, crítico, impossível de agradar, mas também era justo. E quando ele dizia que algo estava bom, Soo-ah sabia que era verdade. Uma noite, ela trabalhou até tarde finalizando uma campanha visual. Quando finalmente salvou o arquivo, já passava da meia-noite. Ela esfregou os olhos cansados e se virou, assustando-se ao ver Min Seok parado na porta. Você ainda está aqui, ela disse, a voz rouca de cansaço. Poderia dizer o mesmo de você. Eu tinha um prazo. Que você cumpriu com 6 horas de antecedência. Ele entrou, as mãos nos bolsos. Por que você não foi para casa? Soo-ah hesitou. A resposta verdadeira era que ela não queria ir. Seu apartamento era pequeno, silencioso, solitário. Aqui, pelo menos, ela tinha propósito. Eu queria ter certeza de que estava perfeito. Min Seok se aproximou da tela, estudando a ilustração. Era uma árvore digital, suas raízes mergulhando em códigos binários, seus galhos florescendo em constelações. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Soo-ah começou a se preocupar. Está ruim? Ela perguntou pequena. Está extraordinário. Ele se virou para ela e havia algo diferente em seu rosto. Vulnerabilidade. Você consegue ver beleza onde outros veem apenas dados. Isso é raro. O coração dela bateu mais forte. Você também vê, senão não teria construído tudo isso. Eu vejo utilidade. Eficiência. Você vê alma. Ele parou, como se as próprias palavras o surpreendessem. Então deu um passo atrás, a máscara fria retornando. Vá para casa. Descanse. Mas Soo-ah não se moveu. Posso te fazer uma pergunta? Ele esperou. Por que você realmente me contratou? E não me diga que foi só pelo talento. Min Seok a encarou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele respondeu com honestidade. Porque quando olhei seu trabalho, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. As palavras pairaram entre eles, pesadas e sinceras. Soo-ah não sabia o que dizer. Min Seok acenou brevemente e saiu, deixando-a sozinha com o coração acelerado e uma sensação estranha de que algo havia mudado irreversivelmente. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles se transformou. Min Seok começou a aparecer no estúdio não apenas para supervisionar, mas para conversar. Pequenas coisas no início, comentários sobre o trabalho, perguntas sobre suas escolhas artísticas. Mas gradualmente, as conversas se aprofundaram. Ele perguntou sobre sua infância, seus sonhos, por que escolher a arte. E, para a surpresa de Soo-ah, ele compartilhou fragmentos de si mesmo. Ela descobriu que Min Seok crescera em um orfanato após perder os pais em um acidente quando tinha 8 anos, que construíra a Chrono AI do zero,
codificando em bibliotecas públicas porque não tinha computador. Que o sucesso não o fizera feliz, apenas o tornara mais vazio. Às vezes, eu olho para tudo que construí e me pergunto para quê. Ele confessou uma noite, sentado no chão do estúdio enquanto Sua pintava. O que sobra quando você tem tudo, mas não tem ninguém? Sua parou, o pincel digital suspenso. Você tem pessoas. Jun-ho, sua equipe. Funcionários. Não é a mesma coisa. Então encontre alguém. Não é tão simples. Por que não? Min Seok a olhou. E havia tanta dor naquele olhar que Sua sentiu o peito apertar. Porque tudo que toco eu estrago. Ela colocou o pincel de lado e se aproximou, sentando ao lado dele. Você não me estragou. Ainda não. Nem vai. Ela tocou a mão dele, um gesto pequeno, mas ousado. Você não é o monstro que pensa que é, Min Seok. Ele olhou para a mão dela sobre a sua e, pela primeira vez, não se afastou. Você me chama pelo nome. Deveria chamá-lo de COG? Não, eu. Gosto de ouvir você dizer meu nome. O ar entre eles mudou. Carregado. Sua deveria ter retirado a mão. Deveria ter rido, quebrado a tensão. Mas não conseguiu. Porque ela também sentia. Aquela atração perigosa. Aquele desejo de conhecê-lo mais. De alcançar o homem escondido atrás das paredes de gelo. Sua! Ele murmurou. E o jeito como disse o nome dela fez seu coração disparar. Não se aproxime demais de mim. Eu não quero te machucar. E se eu não me importar? Você deveria. Mas nenhum dos dois se afastou. A relação entre eles se aprofundou de maneiras que assustavam ambos. Min Seok começou a deixar o trabalho mais cedo para jantar com ela. Soo-ah começou a mandar mensagens bobas, só para fazê-lo sorrir. E ele sorria. Pequenos, raros, preciosos sorrisos que ela guardava como tesouros. A empresa notou. Jun-ho puxou Soo-ah de lado um dia. Você sabe o que está fazendo? Trabalhando? Com o CEO. Vocês dois. As pessoas estão falando. Soo-ah sentiu o rosto esquentar. Não é da conta deles. Soo-ah. Jun-ho parecia genuinamente preocupado. Min Seok não é como outros homens. Ele carrega coisas pesadas. E quando ele se machuca, ele destrói tudo ao redor. Apenas tenha cuidado. Mas Soo-ah já estava longe demais para ter cuidado. Tudo mudou na noite do lançamento da nova plataforma de IA da Chrono AI. Um evento grandioso, cheio de investidores, imprensa, celebridades. Soo-ah estava lá como artista-chefe, suas ilustrações projetadas em telas gigantes. Ela usava um vestido simples, mas elegante. E quando Min Seok a viu, ele parou no meio do salão, esquecendo-se de respirar. Você está linda, ele disse quando finalmente se aproximou. Ela sorriu, tímida. Você também. Embora você sempre esteja. Ele riu. Um som baixo e genuíno que fez os olhos de Soo-ah brilharem. Dance comigo. Aqui? Na frente de todos? Especialmente na frente de todos. Ele a conduziu à pista, e quando a mão dele pousou em sua cintura, quando ele a puxou para perto, Soo-ah sentiu o mundo inteiro desaparecer. Havia apenas eles dois, movendo-se ao som de uma música suave, os olhos de Min Seok fixos nos dela com uma intensidade que a deixava sem ar. Soo-ah, ele murmurou, o rosto tão próximo que ela podia sentir sua respiração. Eu preciso te contar algo. O quê? Mas antes que ele pudesse responder, uma voz cortou o momento. Min Seok-ah. Eles se viraram. Um homem se aproximava. Bonito, confiante, com um sorriso que não alcançava os olhos. Lee Tae-young, CEO da rival da Chrono AI. E ao lado dele, uma mulher deslumbrante de vestido vermelho. Tae-young, Min Seok disse, a voz de repente gelada. Não esperava ver você aqui. Como perderia o evento do ano? Tae-young sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Seus olhos deslizaram para Soo-ah. E quem é essa encantadora companhia? Han Soo-ah, nossa artista-chefe. Min Seok disse, possessivo. Soo-ah, este é Lee Tae-young. Tae-young pegou a mão dela, beijando-a educadamente. O talento por trás das ilustrações magníficas. Finalmente, um rosto para combinar com a arte. Soo-ah sentiu Min Seok ficar tenso ao lado dela. Havia história ali. História ruim. Tae-young se virou para Min Seok.
Precisamos conversar. Negócios. Não aqui. Então, em particular. Não era um pedido. Era um desafio. Min Seok hesitou, olhando para Suá. Ela acenou. Está tudo bem, vá. Mas não estava tudo bem, porque quando Min Seok voltou 15 minutos depois, ele estava diferente. Fechado, distante. E não olhou para ela pelo resto da noite. Nos dias seguintes, Min Seok evitou Suá, cancelou suas reuniões. Parou de aparecer no estúdio. Ela tentou entender, dar espaço, mas a dúvida corroía. O que Tai Young havia dito? O que havia mudado? Finalmente, ela invadiu o escritório dele. Precisamos conversar. Min Seok estava na janela, de costas para ela. Não agora, Suá. Sim, agora. O que está acontecendo? Por que você está me evitando? Estou ocupado. Mentira. Ela se aproximou. Olhe para mim. Ele se virou, e a dor em seu rosto a fez cambalear. Você precisa sair da empresa. O quê? Seu contrato. Eu vou rescindir. Com uma compensação generosa, claro, mas você precisa ir. Suá sentiu o chão desabar. Por quê? O que eu fiz? Nada. É por isso. Você é boa demais. E eu vou arruinar você como arruino tudo. Isso é ridículo. Min Seok. O que Tai Young disse? O nome fez algo escurecer em seu rosto. Ele me lembrou de quem eu sou, do que sou capaz. E você não merece estar perto disso. Lágrimas queimavam os olhos de Suá. Deixe eu decidir o que mereço. Não, porque quando eu te machucar, e eu vou, você não vai se perdoar. E eu não vou me perdoar. Ele deu um passo em direção a ela, a voz quebrando. Por favor, Suá, vá, antes que seja tarde demais. E se eu não quiser? Então eu vou te forçar. As palavras a atingiram como um tapa. Suá recuou, a dor se transformando em raiva. Você é um covarde, escondendo-se atrás desse medo, dessas paredes. Eu pensei que você fosse diferente. Eu também. Ela saiu, batendo a porta, e Min Seok afundou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos, odiando-se mais do que nunca. Mas Suá não foi embora. Ela voltou ao estúdio, ao trabalho, desafiando-o silenciosamente. E Min Seok, por mais que tentasse, não conseguiu assinar os papéis de rescisão. Porque a verdade era que ele precisava dela, não como funcionária, mas como ar. O impasse durou uma semana. Então, Tai Young fez sua jogada. Uma reportagem explodiu na mídia. CEO da Chrono AI envolvido em romance com funcionária. Abuso de poder. As fotos eram deles dançando no evento, tiradas de ângulos que pareciam íntimos, invasivos. As manchetes eram cruéis, insinuando que Suá usara seu corpo para conseguir o cargo, que Min Seok era predatório, que tudo era um escândalo. Suá viu as notícias e sentiu náusea. Seu telefone explodiu com mensagens de ódio. Estranhos nas ruas a reconheciam, sussurravam. Ela se tornou o escárnio da internet da noite para o dia. Mindy apareceu em seu apartamento. Você precisa processar. Isso é difamação. Com que dinheiro? Que advogados? Suá riu amargamente. Eles ganharam. Então fale com Min Seok. Ele pode ajudar. Ele me disse para ir embora. Acho que essa é a saída dele. Mas ela estava errada. Min Seok reuniu sua equipe jurídica, seus relações públicas, todo o recurso disponível. Ele deu uma coletiva de imprensa, algo que nunca fazia, e enfrentou as câmeras com uma fúria controlada. As acusações contra mim e a senhorita Han são completamente falsas. Han Suá é a artista mais talentosa com quem já trabalhei, contratada unicamente por mérito. Qualquer insinuação contrária é difamatória e será processada ao máximo da lei. Quanto à natureza de nosso relacionamento... Ele pausou, e pela primeira vez, deixou a vulnerabilidade aparecer. Isso não é da conta de ninguém além de nós dois. A sala explodiu em perguntas, flashes, caos. Mas Min Seok apenas saiu, ignorando tudo, e foi direto ao apartamento de Suá. Ela abriu a porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por que você fez isso? Porque você estava certa. Eu sou um covarde, mas não quando se trata de você. Ele deu um passo para dentro. Tai Young vazou essas fotos porque sabe que a única maneira de me destruir é através de você. E ele está certo. Você é minha fraqueza. Min Seok.
Mas também é minha força. Quando estou com você, eu não me odeio tanto. Eu não me sinto vazio. E eu sei que vou estragar tudo. Que vou te decepcionar 1000 vezes, mas... Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos brilhando. Eu te amo, Sua. E vou passar o resto da vida tentando ser digno disso. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você acha que precisa ser digno? Min Seok, eu já escolhi você. Com todas as suas cicatrizes, seus medos, suas paredes, eu escolho você. Mesmo depois de tudo isso. Especialmente depois de tudo isso. Ele a beijou então, desesperado, alívio e amor misturados em algo tão intenso que roubou o ar de ambos. E Sua retribuiu com igual fervor, derramando tudo o que sentia naquele beijo, todas as palavras não ditas, todo o medo e esperança. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Min Seok encostou a testa na dela. Eu vou consertar isso. Vou encontrar quem vazou as fotos. Vou limpar seu nome. Nós vamos consertar. Juntos. Juntos. A investigação revelou que Tai Yang havia subornado um fotógrafo do evento. Min Seok o processou por difamação, invasão de privacidade e uma dúzia de outras acusações. O caso virou às mesas da opinião pública e, gradualmente, a narrativa mudou. Sua não era a vilã. Ela era a vítima de uma conspiração cruel. Mas mais importante do que a vindicação pública era o que acontecia em particular. Min Seok e Sua pararam de esconder. Ele a levava para jantar, segurava sua mão em público, a apresentava como a mulher que amo, sem hesitação. E Sua, pela primeira vez na vida, se permitiu ser vista. Não apenas como artista, mas como mulher apaixonada. Claro que não era perfeito. Min Seok ainda tinha momentos de recuo, dias em que as sombras do passado pesavam demais. Sua tinha crises de insegurança, noites em que duvidava se era forte o suficiente para esse amor. Mas eles enfrentavam juntos, conversavam, brigavam quando necessário, pediam desculpas, cresciam. 6 meses depois, Min Seok a levou de volta ao lugar onde tudo começou, a rua diante da Chronoai, onde ele a vira pela primeira vez. Eles ficaram parados sob o céu noturno de Seul, as luzes da cidade refletindo no vidro espelhado do prédio. Você lembra da primeira vez que veio aqui? Ele perguntou. Lembro, eu me sentia pequena, perdida. Eu te vi daqui de cima, e pensei que você parecia corajosa. Sua riu. Eu estava apavorada. Coragem não é ausência de medo. Ele se virou para ela, pegando sua mão. É fazer algo que importa, mesmo estando apavorada. Como o quê? Como isto. Ele se ajoelhou, e o coração de Sua parou. Da caixa no bolso, ele tirou um anel simples, mas lindo. Uma banda de prata com um pequeno diamante que parecia uma estrela. Sua... Você me ensinou a sentir novamente. A viver, não apenas existir. Eu ainda não sou perfeito. Provavelmente nunca serei. Mas com você, eu quero tentar. Casa comigo? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e se levantou, puxando-a para um beijo que saboreava a futuro, promessa e amor sem fim. Ao redor deles, a cidade pulsava, indiferente. Mas naquele momento, eles eram todo o universo que importava. Meses depois, no dia do casamento, Sua estava diante do espelho, vestida de branco, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Ela parecia forte, radiante, completa. Mindy ajustou o véu. Pronta? Mais do que nunca. A cerimônia foi íntima. Apenas amigos próximos e colegas. Nada de pompa desnecessária. Mas quando Sua entrou e viu Min Seok esperando no altar, os olhos dele brilhando com lágrimas não derramadas, ela soube que era exatamente como deveria ser. Os votos foram simples, honestos. Eu prometo te amar nos dias bons e ruins, Min Seok disse, a voz firme. Prometo ser seu porto seguro quando o mundo for cruel. E prometo nunca parar de tentar ser o homem que você merece. Sua sorriu através das lágrimas. Eu prometo te lembrar de quem você é quando esquecer. Prometo ser sua luz quando a escuridão pesar demais. E prometo que, não importa o que aconteça, nós enfrentaremos juntos. Juntos, ele ecoou. E quando se beijaram, selando as promessas, o pequeno grupo de convidados aplaudiu.
mas nenhum dos dois ouviu. Havia apenas o sabor de lábios conhecidos, o som de corações batendo em sincronia, a certeza de que tinham encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. A recepção foi alegre, cheia de risadas e brindas. Jun-ho fez um discurso embaraçosamente emotivo sobre como Sua havia humanizado o chefe robótico. Tai-yang, curiosamente, enviou um presente. Um ramo de oliveira literal com um cartão que dizia apenas "Desculpe". Min-seok jogou fora sem cerimônia, mas Sua o pegou de volta. Perdão não é para eles, é para nós. Ele a olhou com uma admiração que nunca diminuía. Como você é tão sábia. Aprendi com um homem teimoso que me ensinou que vulnerabilidade é força. Esse cara parece incrível. Ele é. A noite terminou com os dois dançando sozinhos no terraço. As luzes de Seul estendendo-se infinitamente. Min-seok a segurava perto, e Sua encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Você está feliz? Ela perguntou pequena. Mais do que achei possível. Eu também. Ela olhou para cima. Você acha que vamos ficar bem? Eu acho que vamos brigar, vamos errar, vamos ter dias em que questionamos tudo. Ele beijou sua testa. Mas sim, vamos ficar bem. Porque nos temos! E naquele momento, sob as estrelas, com o futuro incerto mas juntos, Sua soube que ele estava certo. Eles teriam desafios. O amor não era conto de fadas, mas era real, profundo, valioso, e era deles. Anos depois, quando contassem a história para os filhos, simplificariam. Diriam que foi amor à primeira vista. Mas a verdade era mais linda e complicada. Foi amor construído linha por linha, escolha por escolha, dia após dia. Foi dois corações quebrados aprendendo a bater juntos. Foi arte e tecnologia, força e vulnerabilidade, medo e coragem entrelaçados. Foi simplesmente amor, imperfeito, assustador, transformador. E foi mais do que suficiente.